Oi pessoal, aqui é o Rob e eu decidi criar esse vídeo com a intenção de ajudar e aumentar os números de Linux instalados em desktops. Provavelmente minha contribuição não deva ser tão grande assim, mas pelo menos quero fazer alguma coisa pelo usuário final, sabe? Para vocês, que são os mais prejudicados com esses sistemas pagos e caros aí, fazendo a gente ficar escravo deles. É verdade. Vou dar um exemplo rápido. Quando você compra um Windows e instala no seu PC, você quer usar Word, Excel, PowerPoint, o que custaria para a Microsoft te oferecer eles ou de graça, ou uma amostra grátis, com poucas funcionalidades, só para quebrar o seu galho, né? Só para digitar um texto de uma forma decente, apesar que existe o WordPad, né? Mas é uma porcaria, diga-se de passagem. Bom, cada empresa com a sua metodologia. Não aceito muito essa história, mas, bom, esse canal é voltado a Linux, com a intenção que você use ele o máximo que você puder, sem restrições. Documentos de texto, slides, edição das suas imagens, edição dos seus vídeos, escutar suas músicas e o mais que eu gostaria que vocês me dissessem. Escreve aí nos comentários. Vamos saber um pouco o que é Linux? É o seguinte: Linux é um sistema operacional de software livre e de código aberto em desenvolvimento, ou seja, ele nunca é finalizado e fechado. Isto é bom, por quê? Os desenvolvedores que não fazem parte do projeto original podem contribuir. O componente que define o Linux é o kernel Linux. O primeiro kernel Linux foi lançado pela primeira vez em 5 de outubro de 91, né? E por um camarada chamado Linus Torvalds, né? Daqui a pouco eu vou citar com mais detalhe, falar alguma coisa a mais sobre ele. Bom, Linux é um sistema operacional, né? E que nunca é fechado, tal. Olha quanto tempo que ele foi lançado, né? Em 91. Bom, a Free Software Foundation descreve ele como GNU Linux, gerando até algumas controvérsias na comunidade. É outra história. Linux foi originalmente desenvolvido livre, né, operacional livre, para Intel x86, para Intel, e originalmente para Intel, né, e depois ele foi portado para muitos outros hardwares de computador. Foi o mais portado de todos os sistemas, né? Mais até do que o Windows, né? Porque o Windows você só consegue usar ele em desktop, olha só que coisa. E em servidores também, né? E o Linux é campeão em servidores e outros sistemas Big Irons, tais como supercomputadores, né? Mas no desktop, infelizmente, gente, só 1,5% dos Linux instalados em computador, ou seja, vamos supor que só existam 1 milhão de PCs no mundo com Linux, né? Desses 1 milhão de PCs no mundo com Linux, você só tem 15 mil de usuários com desktop, né? Infelizmente, de mesa, né? Igual a mim e a você. Então, esse canal é centrado nisso. Vamos tentar nunca sofisticar demais a linguagem, né? Porque não queremos dar um passo maior do que a perna. E exatamente esse é o problema que acontece com a difusão do Linux. Infelizmente, o marketing que foi criado em cima é que o sistema é difícil e ninguém está afim de quebrar a cuca, sabendo que tem outros, né, que não complicam tanto como o Windows e Mac. E pensar que o Android é um Linux, né, e é facilitado, mas ainda é restrito para celulares e tablets. Mas já é alguma coisa, né? Só que não entra nos números de PCs de mesa e desktop. Lembrando, para quem não sabe, televisores usam Linux, mas não é desktop. As Smart TVs, né? Videogames usam Linux, mas não é desktop. E roteadores também usam Linux, mas logicamente não são desktop. Então, vamos perder um pouco de medo, hein? Bom, o Linux é desenvolvido por colaboração, né? Então é muito difícil, quase impossível, alguém cobrar para distribuir, já que é um esforço de milhares de pessoas que ajudam ao longo da história a melhorar o sistema.
seria injusto alguma empresa cobrar pelo download para distribuir o sistema, né? No máximo aperfeiçoar e customizar e cobrar pelo suporte ou pela manutenção, que é o que mais acontece. E isso é até uma coisa boa, comparado ao Windows, que já é caro pacas e também dá suporte para empresas. Melhor economizar dinheiro, não? Até se você tiver uma empresa. Só para citar algumas distribuições mais conhecidas, uma delas é o Debian, muito famoso nos anos 2000, 90, 2000. O Ubuntu, né, o mais famoso de todos até hoje. Eu ouvi dizer que já existem 25 milhões de computadores com Ubuntu. Linux Mint, que é um irmão do Ubuntu. O Fedora, OpenSUSE e Arch Linux. E os que são realmente comerciais, que são o Red Hat e o SUSE, para citar os mais famosos. O Linux para desktop normalmente usa o X11, que é o servidor gráfico, o ambiente gráfico. Agora um linguajar um pouquinho mais técnico, tá? Mas não tem problema. Com o tempo, quando vocês forem usar, vocês vão perceber que o que eu estou falando é a coisa mais básica do mundo. E no caso o X é mantido pela Fundação Xorg, né? Xorg. Bota Xorg no seu navegador que você vai entender o que eu estou falando. Tem outros dois também conhecidos servidores gráficos que ainda não foram definitivamente implantados, pelo menos não até agora, abril de 2015, mas você já pode testar. Algumas distribuições já disponibilizam eles, como o Ubuntu com o Mir, né? E o Fedora e outras com o Wayland. O Ubuntu iria implantar o Wayland, mas por alguma questão burocrática, sei lá, não chegaram a um acordo com os desenvolvedores do Wayland e a Canonical, que é uma empresa por trás do Ubuntu. Eu ainda não testei nenhum deles, nem o Wayland, nem o Mir. Mas com o tempo eu vou testar e passar para vocês como instalar e usar. Provavelmente não deve ser nenhum bicho de 7 cabeças, mas vamos testar primeiro, com calma. Depois vamos usar definitivamente, de verdade, ou o Mir ou o Wayland, né? Não posso deixar de citar o principal autor do kernel do Linux, que se chama Linus Torvalds, que em 91 decidiu desenvolver um sistema diferente do que ele usava na época, que era o Minix. Desde a criação do kernel, ele sempre enfatizou que o Linux fosse livre e open source, e que aceitaria a contribuição de outros programadores. É baseado nisso que o Linux não tem como ser pago, porque ele está protegido por licença de livre uso e desenvolvimento. Por isso que só o que não estiver ligado ao kernel do Linux que pode ser cobrado. Aí são outras licenças, como por exemplo os jogos, né? Softwares e etc. Mas não tem jeito. A maioria dos softwares são open source, livres para o uso e modificação. Então vocês não vão ter problema em usar os programas que façam exatamente o que vocês querem. Existem muitas e muitas vantagens em usar Linux, mas infelizmente o vídeo não pode ficar muito longo porque vai acabar cansando vocês e não é isso que a gente quer, né? Não vou conseguir relatar todas as vantagens para vocês. Espero que vocês descubram com o tempo por si mesmos. Espero também que vocês venham a se desenvolver como usuários avançados, para que com o tempo eu coloque vídeos abrangendo mais funcionalidades do Linux que não encontramos em outros sistemas. Não se iludam, tanto Windows quanto Mac restringem as pessoas a serem usuários finais leigos. Eles querem que vocês continuem leigos. Eles não se esforçam para evoluir o conhecimento e manutenção do usuário final. Se esse usuário quiser isso, tem que correr muito atrás e às vezes quebrar muito a cabeça à procura de informações. Mas não significa que você tenha que aprender tudo sozinho, ok? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês curtam os outros vídeos que eu vou colocar com o tempo. E
sempre mostrando novidades nas funcionalidades do Linux, ok? Deixa um recado nos comentários aí embaixo para mandar um alô para mim ou perguntar alguma coisa, e com o tempo vocês vão ver vídeos mostrando como instalar o sistema, como configurar. Com o tempo a gente vai colocar algumas coisas um pouquinho mais avançadas, mas nem tanto. É só para questão de desenvolvimento mesmo, ok? Desenvolvimento pessoal de cada um. Então, um grande abraço, até mais.